Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Este é o canal Examinando a Profecia. Eu sou o irmão Luciano da Fé e você é muito bem-vindo a participar conosco a partir desse momento a examinar as Escrituras. E hoje nós vamos responder no nosso vídeo: quem vai ressuscitar? Bento XVI ou João Paulo II? Certamente você já a viu pela internet aí durante muitos anos essa profecia ou essa teoria da conspiração para muitos de quem seria o Papa que iria ressuscitar. Quem seria essa pessoa, essa figura dentro da profecia de Apocalipse 17? Certamente vamos entender agora analisando o texto bíblico, no qual nós temos a passagem em Apocalipse 17, a partir do verso 7, que o anjo fala assim: e o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, o qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Aqui é uma visão que João estava tendo na ilha de Patmos. E nesta ilha, João ele vê uma mulher com muito ouro, pedras preciosas. Do verso 1 ao 6 você vai compreender melhor. E a representatividade desta mulher é o Vaticano, a cidade que está sobre 7 montes, que derramou muito sangue das testemunhas de Jesus e perseguiu na época da Inquisição e das Cruzadas. Agora nós entramos em um momento da profecia que o anjo começa a interpretá-la a partir do verso 7. Ele está dizendo para João: olha, João, eu vou te dar agora o mistério, a interpretação de tudo que você viu. E vou mostrar para você como se dará a composição desse reino. E nós temos agora no verso 8 um termo que se refere voltar do abismo. Quando a Bíblia está falando voltar do abismo, muitos estudiosos entendem que algum Papa irá ressuscitar para assumir a posição do anticristo. Este Papa seria o Papa João Paulo II ou o Papa Bento XVI, que morreu agora no final de 2022, no último dia. Olhando para o texto bíblico, nós vamos compreender melhor a respeito. Vem comigo aqui no verso 8, o anjo está falando: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. É nesse momento que muitos interpretam que alguém, um Papa, vai ressuscitar, ou João Paulo II ou Bento XVI. É em cima desse trecho aqui, surgir do abismo. Respeito todos amigos, amigas, irmãos, irmãs que creem dessa forma, que alguém vai ressuscitar. E de fato, meu irmão, nós vamos ter a total compreensão quando ocorrer esse cenário. Porque a Bíblia está apontando para um ressurgimento do abismo. O abismo aqui pode ser a morte, pode ser também águas, como a Bíblia fala lá em Gênesis, que o termo abismo se refere a águas. E quando eu entendo que o abismo vai trazer de volta uma pessoa, eu aponto ou Bento XVI ou João Paulo II. Agora, por que as pessoas apontam o Bento XVI e o João Paulo II? Por causa deste versículo que está aqui no verso de número 10, que diz assim: e são também 7 reis, 5 já caíram, um existe, o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Agora, o anjo está dando a interpretação que iriam existir 7 reis.
Como assim 7 reis? 7 papas, desde o Tratado de Latrão, de 1929, aonde o Papa Pio XI estava ali presente, Benito Mussolini, que fizeram esse tratado casando o Estado com a Igreja. A Igreja torna-se uma cidade com poderes políticos e religiosos concentrado em uma só pessoa, que é o Papa, o seu rei. Ali começa a contagem dos papas. E muitos estudiosos, eu quero que você entenda bem isso, que é a parte mais importante, entendem que o primeiro papa não faz parte desta contagem dos 5 que caíram. Muitos desprezam o primeiro papa, ou seja, o Papa Pio XI, que ficou de 1922 a 1939. Esse Papa Pio XI, ele seria o primeiro Papa, porque ele governou depois do Tratado de Latrão ainda por 10 anos. Se nós formos contar os 5 papas que caíram, nós temos o Papa Pio XI, o Papa Pio XII, de 39 a exatamente 58, nós temos o São João 23, que ficou de 58 a 63, o Paulo VI, o João Paulo I, somente 33 dias. Então, contando até o João Paulo I, nós temos 5 papas que caíram. E a Bíblia está falando aqui, e 5 caíram, um existe, ou seja, o 6º Papa. E quando vier, o outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. A Bíblia está apontando que o 7º duraria um pouco de tempo. Aqui é quase uma pegadinha ou uma charada, um enigma. Porque nós temos 5 que caíram, um que é, ou seja, o 6º, e o 7º que iria durar um pouco de tempo. Se nós considerarmos o Pio XI como o Papa de número 1, porque ele estava ali quando ocorreu esse Tratado de Latrão, nós temos o 6º Papa como João Paulo II. Daí muitos acreditam que ele vai retornar do abismo, vai voltar da morte, vai ressuscitar. Nós temos ele como 6º, contando exatamente o Pio XI. Muitos desconsideram. Eu quero ser bem aberto com você aqui, para você entender bem o cenário profético. Esse 6º, que é o João Paulo II, ele ficou 27 anos como Papa em Roma, no seu pontificado. E nós temos o 7º, que a Bíblia fala que duraria um pouco de tempo, sendo justamente o Bento XVI. E o Bento XVI, ele vem a renunciar agora em 2013. Ele assume em 2005 e renuncia em 2013. Daria aí aproximadamente 7 anos, quase 8 anos, no qual o Papa Bento XVI ficou como rei lá no Vaticano, como Papa. Agora, ele cumpre com exatidão o 7º Papa, contando desde o 1º, Pio XI, se é que você está me entendendo. E aqui agora, dentro da profecia, nós entendemos que o 7º iria durar um pouco de tempo, ou seja, seria o que ia durar menos tempo. É uma referência. Ou seja, eles esperam que um dos 7, que não é um dos primeiros 5, iria voltar agora do abismo e iria levar o mundo à perdição. Iria se levantar como um Deus, querendo ser Deus e parecendo Deus, impondo agora sobre o mundo
uma nova ordem, impondo sobre o mundo um novo império após a sua ressurreição. Tivemos na última semana, na Páscoa, alguns canais aí apontando, algumas pessoas apontando a ressurreição do João Paulo II, justamente agora na última Páscoa. E de fato nós não vimos que isso ocorreu, pelo menos não saiu na mídia. Ainda eles acreditam que essa ressurreição ocorreu e ele está escondido, não é o momento ainda de se revelar, que ele vai se revelar ainda neste mês de abril. É isso mesmo. Você pode acompanhar o que eu estou falando com você lá no canal do irmão Caio, no Tempos Proféticos Oficial no YouTube. Eu estou te passando a posição aqui para você examinar tudo e reter aquilo que for bom. Tá joia? Isso aqui é algumas interpretações dentro da profecia. Não quer dizer que todo mundo está certo ou todo mundo está errado. Não, nós estamos estudando. Ok? Não estamos aqui profetizando, analisando os cenários proféticos como pessoas maduras e tentando ser imparcial diante disso. Agora nós observamos que o João Paulo pode cumprir sim essa figura que vai surgir do abismo, como o irmão Caio acredita e outros irmãos aí também acreditam que o João Paulo II vai ressuscitar ou até mesmo já ressuscitou, está guardado em 7 chaves no Vaticano, em qualquer momento ele vai se apresentar. E eles acreditam que vai ser agora, dia 21, dia 22, onde haverá um eclipse solar híbrido. E isso aí vai fazer com que ele se revele ao mundo. Vamos esperar. Apesar que eu já coloquei a minha posição. E no final do vídeo eu vou falar a respeito dela aqui com você de novo, se você não conhece. Então nós podemos olhar por este lado, que o João Paulo, como é o 6º Papa, ele iria voltar sendo o 8º, como a profecia diz. E são 7 reis, 5 caíram, o outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é do 7, e vai à perdição. Ou seja, a besta é o 8º Papa, o 8º rei, mas ele é um dos 7. Ele deixa de ser e passa a ser de novo. Por isso que eles apontam o João Paulo II. E devemos ser prudentes e analisar tudo e reter aquilo que for bom. Nós estamos aqui para isso. Agora, sendo bem claro aqui dentro da profecia, essas pessoas que acreditam dessa forma desprezam o Papa Francisco Bergoglio, que é o seu nome de nascimento, Mário Jorge Bergoglio, Papa Francisco atual, como um Papa. Porque eles dizem que ele é um Papa jesuíta, outros dizem porque ele é o Papa negro. O Papa negro não pode ser um Papa, o jesuíta não pode ser um Papa. Então, para eles encaixarem o João Paulo dentro da profecia, eles desprezam o Francisco como o 8º Papa. Porque, na contagem, o Francisco é o 8º. Mas ele sendo o 8º, desprezam. Não, o Francisco não é um Papa, ele é um Papa fake news, ele é um Papa impostor, ele não assumiu o papado de verdade. Então o 8º vai ser de fato um dos 7, que vai ser o João Paulo que vai ressuscitar, e ele vai ser o anticristo e vai levar o mundo inteiro à perdição. E isso, a ressurreição irá acontecer agora em abril, 18 anos depois da sua morte. O 666. É muito importante você entender a respeito sobre isso. Porque eles encaixam ele como o 8º e um dos 7, desprezando o Francisco. Repito, espero que você esteja me entendendo. Se você estiver entendendo, fala aí nos comentários aí, nós estamos ao vivo aqui.
se você está entendendo ou não. Tá joia, irmã Ana Cristina, a Sari, o Leodi, a Grace? Pode comentar aí para ver se vocês estão entendendo. Então, partindo desse ponto, eles desprezam, então, efetivamente o Francisco. Então, ele não seria um papa fake news, no qual governou ali só de aparência. Tudo bem. O João Paulo seria o 8º. Até que ficou entendido como eles entendem que o João Paulo irá voltar. E também por causa do verso 3 de Apocalipse 13, que fala que a besta recebeu uma ferida de morte e foi curado. E isso nós vimos que o João Paulo, de fato, ele sofreu um atentado enquanto vivia e foi curado. Tentaram matar ele, recebeu uma ferida de morte e ele não morreu. Continuou vivo e assumiu o seu reinado. E isso aí eles encaixam também para dizer que é o João Paulo II. Aqui eu não estou para criticar ninguém, não estou para apontar ninguém, estou para estudar a palavra de Deus. Estou aberto também às interpretações dentro da Bíblia. Mas eu vou colocar minha posição para você aqui, se você ainda não conhece, no final do vídeo. E aqui agora nós temos o Bento XVI como aquele que pode ressuscitar. Tem um outro grupo de estudiosos, irmãos, que gostam desse assunto de escatologia, fim dos tempos, que apontam o Bento XVI. E aqui eu posso apontar o irmão Diego, do Manual da Profecia, que aponta o Bento XVI como aquele que vai ressurgir do abismo, vai ressuscitar. Por que eles apontam já o Bento XVI e não apontam o João Paulo II? Justamente porque eles desprezam o primeiro Papa, que é o Papa agora Pio XI. O primeiro Papa, ele não teve um conclave o elegendo dentro do Vaticano. Por isso eles dizem, não, ele não teve um conclave, não saiu a fumacinha lá, não foi eleito dentro do Vaticano, foi antes, em 1922, e o Vaticano se formou em 1929, então ele não conta. Já que ele não conta, nós vamos contar o primeiro agora a partir do Pio XII, que governou ali de 1939 a 1958. Agora, José Veloso, que está aí conosco, eles, desprezando o primeiro, encaixam o Bento XVI como sexto, não como sétimo, como sexto, como aquele que é. E fala assim a Bíblia, aquele que é, o outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E isso aqui é um leque que se abre. Por quê? Existem possibilidades desse cumprimento profético acontecer de fato, irmão. Porque nós temos o Bento XVI que renunciou. O sétimo, então, desprezando o Pio XI, seria quem? Francisco. O Francisco eles contam, eles desprezam o primeiro, não desprezam o último. Na visão que o Bento vai voltar. Então, nessa visão que o Bento vai voltar, o primeiro não conta, mas o Francisco já conta. Já é o contrário da visão do João Paulo. E aqui você pode entender que o sexto seria o Bento, o sétimo seria o Francisco. E o sétimo tem que durar um pouco de tempo, como diz a profecia. Aí nós olhamos dentro do cenário atual, vimos que o Bento assumiu como sexto Papa de 2005, renuncia em 2013, mas permanece vivo até 31 de dezembro de 2022. Então é importante você analisar esse cenário profético, porque muitos não tinham o Francisco como Papa oficial até a morte do Bento XVI. Ou seja, o Bento não tinha durado somente 7 anos, mas 17 anos
após ele ter assumido o seu papado, que só com a morte ele perderia o seu reinado, a sua coroa. Então Francisco não era um papa de fato enquanto Bento vivia. E agora ele dura um pouco de tempo, Bento XVI, dura um pouco de tempo depois da morte do João. O Francisco dura um pouco de tempo depois da morte do Bento XVI. São possibilidades de cenários proféticos que nós estamos estudando aqui. A Bíblia fala: examine tudo e retém aquilo que for bom. Não desprezem as profecias. Nós não estamos aqui com chacota, com zombaria, sentando na roda dos escarnecedores. Nós estamos como pessoas maduras, estudando a possibilidade de acontecimentos proféticos. E se você quer estudar essas possibilidades de acontecimentos proféticos comigo, se inscreva no canal aqui do YouTube, Examinando a Profecia. Se inscreva também nas outras plataformas sociais para que nós possamos interagir e estudar a palavra junto. E você pode deixar a sua opinião também nos comentários. Fique super à vontade. Então, o Bento durou 17 anos, até no final do ano passado agora, e o Francisco começa a reinar somente depois da morte do Bento. Ele é o sétimo, que dura um pouco de tempo. Ou seja, como Papa oficial, depois da morte do Bento, Francisco hoje tem aproximadamente 3, 4 meses, vai fazer 4 meses agora. E no último ano ele já ficou internado 4 vezes, o Francisco. E muitos acreditam que o Bento XVI agora vai ressurgir, vai voltar do abismo e irá à perdição, como o 8º e um dos 7. Você está me entendendo? Aí você pode deixar aí no comentário aí sua posição, em quem você acredita ou não. Eu trouxe para você que muitos acreditam que é o João Paulo, desprezando o primeiro Papa. Muitos acreditam que vai ressuscitar o Bento XVI, desprezando agora o primeiro Papa, o João Paulo, desprezando o Francisco. Essa é a visão escatológica dentro da Bíblia, de muitos que estão estudando e tentando interpretar Apocalipse 17. Há milhares de pessoas no mundo estudando isso. Essas são as duas opções de ressurreição que pode ocorrer. Irmão Luciano, e agora? O que você acredita? Você acredita que um Papa realmente pode ressuscitar? Que algum dos dois pode ser a besta que vai surgir do abismo? Irmão, eu já lancei um estudo aqui, a profecia dos papas, e eu tenho para mim hoje que tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer dentro da Bíblia. Nós devemos ficar em vigilância. E quando eu olho para essa profecia, eu não desprezo nem o primeiro Papa e eu não desprezo nem o último. Todos, para mim, fazem parte dessa composição. Por que o senhor fala isso, irmão Luciano? Porque a Bíblia dá a contabilidade desses papas. Como eu demonstrei, já li para você aqui. O Francisco sendo o 8º. E a besta que vai à perdição, ela é o 8º e é um dos 7. O Francisco, ele assume com a renúncia do Bento XVI. Ou seja, ele fez parte do 7º reinado. Ele é um dos 7. Ele assumiu junto com o 7º em 2013, quando o Bento renuncia. E Francisco assume com ele vivo. Ele fez parte do 7º reinado. E agora, quando o Bento morre, o Francisco se torna o 8º Papa. E ele foi um dos 7 e é o 8º, como a Bíblia diz. E ele vai à perdição. Em um certo momento, ele vai à perdição. Irmão Luciano, como assim?
É porque, irmão, a Bíblia deixa bem claro que o anticristo, essa figura do oitavo rei, o nome dele daria exatamente 666. Apocalipse 13:18 fala que aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. E o seu número é 666. Irmão, eu sou o primeiro aqui no Brasil a colocar aqui na internet, a espalhar essa mensagem, que o nome do Francisco de Nascimento, Bergoglio, calculado dentro da tabela ASCII, que é uma tabela de computadores, criada pelos norte-americanos em 1960, a partir dessa tabela onde letras ali equivalem a números, nós pegamos o nome do Francisco de Nascimento, dá exatamente 666. Irmão, eu estudo Apocalipse há muitos anos. Pregador da palavra, eu sou há mais de 12 anos, vai completar 13 anos, que eu levo a mensagem do Evangelho. Então, hoje, eu apresento esse cálculo para você, apresento Francisco como o oitavo e um dos 7, não para te convencer da minha posição, porque quem convence é o Espírito Santo. Eu estou aqui só apresentando os fatos. Agora você pode tomar sua decisão de acreditar se é o Bento XVI, se é o Francisco, se é o João Paulo II, ou se é o próximo Papa que vai vir. Porque alguns desprezam o primeiro e colocam o Francisco como o sétimo, o sexto, e dizem que o último Papa vai vir, vai se chamar Pedro. É uma profecia de um monge da Igreja Católica, profecia de São Malaquias do século XIII, século XII, século XIII, que aponta uma lista de papas e diz que agora o último Papa, isso é uma profecia de dentro da Igreja Católica, irmão. Esse vai ser o Papa que vai levar o mundo à perdição, o Papa Anticristo. Isso é uma profecia de dentro da Igreja Católica. Então nós podemos entender isso olhando essa profecia. Aí muitos acreditam, não é o Bento, não é o Francisco, não é o João Paulo II, e sim vai ser o próximo Papa. Esse cálculo que eu apontei para vocês do 666, dentro da tabela ASCII, você mesmo pode fazer. Não é difícil, é muito fácil. É só você ir no Google e procurar aí a tabela, pegar o nome do Bergoglio e somar as letras Bergoglio, cada valor vai dar 666 no final. Isso aí é um fato, meu irmão. O Francisco é um dos 7 e agora é o 8º Papa, contando todos os papas. Essa é a minha posição. Não que ninguém possa ressurgir do abismo. Não que ninguém possa ressuscitar. Para Deus não existe nada impossível. E se ressuscitasse, as pessoas iriam se maravilhar. Mas eu acredito que o que vai ressurgir do abismo é a mulher que João estava vendo. A mulher considerada uma besta que mata, persegue, oprime o povo de Deus. Como foi a Igreja Católica na Idade Média. Matou, perseguiu milhares de pessoas que eram contra as suas doutrinas, seus preceitos, seus dogmas. E colocavam em fogueira, matavam, perseguiam, matavam muitos na Idade Média, nas cruzadas, inquisições. Se você estudar, você vai entender, milhares de pessoas morreram nesse momento. Então, o símbolo de besta pode-se entender que é um império da Igreja Católica, o império papal, que volta a matar e a perseguir no fim dos tempos. Depois de nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes e terremotos, depois de uma guerra, de uma destruição, ele começa a perseguir de novo e matar as pessoas que são contra os seus ideais. E isso unido com 10 governantes, 10 países, 10 reinos.
Isso só acontece quando ele se une com esses 10 reinos. E é depois de nação contra nação, reino contra reino. Agora, dentro das Escrituras, dentro da palavra de Deus, isso pode acontecer nos nossos dias hoje, sim. É fato. Agora, você pode desprezar tudo isso que eu falei, você pode passar o vídeo, deixar de lado e esperar tudo acontecer. Mas eu digo para você, você seria imprudente. Você não perde nada em estudar as profecias, você não perde nada em estudar o fim dos tempos, você não perde nada em estudar a palavra de Deus. Eu não estou aqui para ganhar seguidores, não estou aqui para ganhar inscritos, não estou aqui para ganhar dinheiro. Eu estou aqui verdadeiramente para ganhar almas para o novo céu e a nova terra. E se você quer fazer parte desse grupo que estuda, olha a palavra de Deus com maturidade, sendo imparcial, vem comigo. Se inscreva no canal Examinando a Profecia, veja os vídeos e eu digo para você, meu irmão, sobretudo que você tem que ter é o amor. Respeite as pessoas, ame as pessoas como Cristo amou. Essa é a minha posição. Não sou o dono da verdade. O Francisco é o 666. João Paulo II não vai ressuscitar, no meu ponto de vista. Bento XVI não vai ressuscitar. Posso estar errado, mas não acredito nessas prováveis ressurreições. Eu vou encerrando agora a nossa transmissão, a nossa live. Esse vídeo eu vou colocar ele lá no canal do YouTube completo. Essa live vai lá para o canal do YouTube completo. Você pode ir lá no canal do YouTube Examinando a Profecia e ver os vídeos lá. Lá eu tenho o cálculo do 666. Lá eu demonstro o que eu tenho falado aqui dentro da palavra de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, sua casa, o seu lar. Que a graça de Deus possa estar sobre a sua vida, a misericórdia e a sabedoria do Senhor